em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Amém? E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de pau de faia, como com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo o que tem, por amor da arca de Deus. Para você entender o que está sendo ministrado nesta noite, precisamos começar com a Arca da Aliança. Era uma caixa retangular de madeira de 1,75 m, 1,25 m por 75 m, coberta de ouro. Dentro tinha um vaso de ouro com maná, uma vara de amendoeira, que fora o cajado de Arão, que floresceu depois de seca, e 2 tábuas de pedra com os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Tinha uma tampa pesada
de ouro, que na verdade era uma grelha, com 2 querubins frente a frente, olhando para a tampa, olhando para a grelha, também chamada propiciatório. Nos versos que lemos, ela é chamada a Arca de Deus, e descrita como tendo o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que está entronizado entre os querubins, representados na tampa. A arca não era Deus, Deus não habitava na arca, mas de uma maneira real representava Deus. Não era para ser adorada, mas era para ser tratada com profunda reverência. A arca era como que o trono de Deus na terra, era um símbolo da presença do Deus Santo, do Deus terrível, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de pactos, o Deus de alianças. No Salmo 132, verso 8, ela é chamada a Arca da Força de Deus. Com esses referenciais, nós vemos claramente que a arca era o objeto mais importante dentro do tabernáculo e futuramente seria o objeto mais importante dentro do templo. Durante mais de 40 anos em que Israel passou vagando pelo deserto, a arca guiou os peregrinos. Israel não ia a lugar nenhum, Israel não fazia nada sem a arca, levada por sacerdotes, liderando todo o caminho. A história que temos diante de nós, ela precisa ser vista como a continuação da história de 1 Samuel 4, verso 6. Se você bem se lembra, os filhos perversos de Eli, eles levavam a arca para a batalha, mas devido ao grande pecado daqueles sacerdotes, Israel foi derrotado. A arca foi capturada pelos filisteus, e ela começa a transitar no meio dos filisteus durante 7 meses. Ela é levada para Asdod, colocada no templo, diante da estátua do deus pagão Dagon, como se Dagon tivesse vencido Jeová. Dagon era metade homem, metade peixe. Dagon era uma estátua de pedra, uma sereia masculina em forma de anzol. Não dê sereias de brinquedo para seus filhos. É um símbolo satânico antigo. A Bíblia diz que na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava de bruços no chão diante da arca de Deus. De Asdod, a arca foi levada para Gate, cidade dos filisteus, e as pessoas dessa cidade começaram a sofrer de tumores. De Gate, a arca foi levada para Ecrom, e a morte encheu a cidade de medo. A presença de Deus é bênção para os seus escolhidos, mas a presença de Deus é maldição para quem adora outros deuses. Bênção ou maldição depende de que lado você está. Essas histórias servem para mostrar a força e a glória do Senhor da arca. Em pânico, os filisteus enviaram a arca de volta a Israel em uma carroça nova, puxada por 2 vacas leiteiras. Vocês devem conhecer a história. Colocaram os bezerros que mamavam amarrado no lugar e tocaram as vacas,
e as vacas mugiam e olhavam para os bezerros, mas as vacas seguiam por aquela estrada, como que guiadas por um anjo de Deus. Os hebreus de Bet-Semes deram as boas-vindas ao retorno da arca, até que sem prudência nenhuma violaram a santidade da arca, olhando para dentro dela pela grade, por curiosidade e desrespeito. Segundo 1 Samuel 6,19, morreram milhares de homens. Em seguida levaram a arca para Kiriat Jearim, onde ela ficou esquecida. Ela ficou abandonada por cerca de 40 anos, num galpão na casa de Abinadab. Agora você imagine isso, o símbolo da presença e da liderança de Deus entre seu povo, negligenciada, esquecida, ignorada. Não tinha jeito de Abinadab e a sua família se esquecerem da arca, porque ela estava no quintal da casa deles. Mas tudo indica que o restante de Israel esqueceu aonde estava a presença de Deus. Isso é um retrato nosso. A gente lembra bem de Deus quando a vida fica difícil, aí a gente fica crente demais. Nos lembramos de Deus quando perdemos um ente querido, quando perdemos um emprego, quando ganhamos uma enfermidade. Mas quando os tempos são bons, quando a saúde está boa, quando estamos comendo do bom e do melhor, Deus é esquecido, Deus é ignorado. Depois da Segunda Guerra Mundial, as igrejas da Europa, elas ficaram cheias. Hoje muitos dos edifícios onde foi igreja estão vazios ou foram demolidos. Lugares na Inglaterra onde estavam púlpitos de grandes pregadores viraram mesquitas, bares, viraram armazéns, viraram boates. Logo depois de 11 de setembro, quando as torres gêmeas vieram abaixo, as pessoas lotavam as igrejas. Um mês depois, tudo voltou ao normal de quem vira as costas para Deus. As pessoas lembram de Deus quando é conveniente lembrar de Deus. Mas nós vemos no relato, no versículos que lemos, que Davi, recém-coroado, ele se lembra da arca e de Deus, e ele quer trazer a arca para Jerusalém, e literalmente Davi sai atrás de Deus. Então ele planeja um desfile de alto nível, 20.000 convidados escolhidos, banda, pompa, circunstância, puseram a arca num carro novo, iniciaram o desfile por quase 3 quilômetros. Por esse trecho foi tudo bem, mas foi o tempo do inferno se juntar para zombar de Deus. Num lajedo chamado Eira de Nacon, num trecho plano como um espelho, os bois se atrapalharam, a carroça balança, a arca escorrega. Uzá, que acompanhava o carro de boi, estende a mão, segura a arca, e diz a palavra de Deus, que Deus mata Uzá. Deus matou Uzá como matou aqueles que ofereceram fogo estranho no altar, lá em Levíticos 10, nós devemos nos lembrar sempre disso. Uzá e Aiô, eles eram filhos de Abinadab, eram levitas da família dos coatitas, eles tinham primazia para levar a arca,
Mas então, por que aconteceu esta tragédia? Lembrando 1 Samuel 6,12, ali está escrito: havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus por 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, que seriam os feiticeiros, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Faze-nos saber como a enviaremos a seu lugar. O lugar da arca não era no meio dos filisteus, guarde isso. O lugar da arca não era no meio dos filisteus, tanto que trouxe pesados castigos e desespero aos feiticeiros. No verso 7, os feiticeiros aconselharam: faz um carro novo, coloca a arca do Senhor sobre o carro. E nós lemos em 1 Crônica 13:7, que displicentemente Davi resolve levar a arca da presença de Deus no conselho dos feiticeiros sobre um carro novo puxado por touros. Davi faz o mesmo carro novo, faz o mesmo design que os filisteus fizeram, usou a mesma madeira, tudo muito decente, tudo muito organizado. Mas preste atenção, fora da orientação de Deus, fizeram a moda filisteia, fizeram a moda pagã. Carroça pode ser muito bom para carregar abóbora, carregar cabrito, gente doente, carregar gente morta, carregar mandioca, milho, imagem de escultura, mas não a arca do Senhor, não a presença de Deus. Em Números 4:15 e capítulo 7, verso 9, Deus ordenou que os coatitas carregariam e não tocariam nas coisas sagradas. Se o fizessem, morreriam. Eles deveriam carregar a arca com varais nos ombros. Do Monte Horebe até o Jordão, por quase 40 anos, os levitas, ministros de Deus, escolhidos, aprovados, levaram uma arca. Não houve nenhum tropeção, não houve nenhum sobressalto. Era honra, era alegria, era solenidade do jeito de Deus. A morte de Uzá deixou Davi alterado. Ele ficou cheio de medo de Deus. Ele tratou a arca como lixo radioativo, tratou a presença de Deus como o Césio 137 de Goiânia, e jogou ela no primeiro lugar disponível. Se for para morrer mais alguém, que seja na casa de um giteu, outra versão diz gitita, na casa de Obed-edom. Então Obed-edom, ela hospeda o trono de Deus, ele aceita a presença de Deus na sua casa. E nós vemos em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Devemos entender que Obed-edom e a sua família, eles foram grandemente abençoados. Preste atenção.
Obed-edom é giteu, ele é de Gate, ele é um filisteu, ele é da odiada nação de Golias. Ele podia até ser um parente de Golias, que lutou contra o povo de Deus. Ele era tão filisteu quanto os filisteus, por onde a arca do Senhor rodou por 7 meses. Mas mesmo assim, a presença de Deus está na casa de Obed-edom, e Deus abençoa ele com bênçãos físicas, boa colheita de trigo, de uva, de azeitonas. Deus abençoou ele com saúde, com força, com fortuna, com funcionários, com rebanhos, com manadas, com água, com pasto verde. No Salmo 103, Davi fala dos benefícios que é conhecer Deus. Ele fala das bênçãos de que é conhecer a Deus. Davi escreve dos versos 3 a 5 do Salmo 103, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que redime a sua alma da cova e te coroa de compaixão, que satisfaz seus desejos com coisas boas e renova a sua juventude como a águia. Uma canção americana diz: Deus é mais precioso que a prata, Deus é mais caro que o ouro, Deus é mais bonito que os diamantes, nada que você deseje se compara a Deus. Eu te pergunto, Deus está em sua casa? Deus mora em sua casa, como morou na casa de Obed-edom? Sobre Obed-edom veio o Espírito de Deus, veio o perdão, vida nova, um coração renovado. Ele não merecia isso, mas ele ganhou isso. Deus escolheu aquela casa, não porque ele era melhor que os outros homens. Ele era giteu, ele era um odiado filisteu. Ele era alguém tão indigno da presença de Deus, como você e eu somos. Ele era tão caído como você e eu somos, mas ele foi o recipiente da graça de Deus, essa graça maravilhosa, essa graça imerecida. Essa é a imagem do que acontece quando permitimos que Jesus faça morada em nossas vidas. Por natureza nós somos como Obed-edom, nós somos estranhos, nós somos inimigos de Deus, mas ainda assim nós temos o privilégio de hospedar o Rei de Israel. Nós temos a sua presença gloriosa e maravilhosa em nossas vidas, e como Obed-edom, é tudo pela graça. Havia muitos espias em Israel. Modernamente a gente chama de fofoqueiros. E eles correram até Davi para dizer: Davi, Deus abençoou a casa do filisteu, Deus abençoou tudo que ele tem por amor da arca. A notícia que corre é aquele camarada, ele ama aquela arca, ele ama a presença de Deus. Davi reage e tira a arca de Obed-edom e traz a arca de Deus pelo resto do caminho a Jerusalém. Agora, senhores, nós podemos imaginar Obed-edom e a família olhando pesarosos pela janela, vendo Deus ser retirado dele, vendo a presença de Deus já não está mais na casa dele.
as bênçãos físicas e espirituais de Deus não serão mais derramadas sobre ele. Pobre Obed-edom, pobre filisteu. E a gente sente pena desse cara. Tiraram a presença de Deus da sua vida. Só que não. A palavra de Deus nos espanta. A palavra de Deus nos deixa maravilhados quando nós vemos que de repente a vida de Obed-edom dá outra reviravolta maravilhosa. Quem ama a presença de Deus tem uma reviravolta maravilhosa atrás da outra. Quando a arca foi retirada da casa de Obed-edom, ele não se despediu da presença de Deus. Em vez disso, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 5, e o mesmo livro de 1 Crônicas, capítulo 37, verso 38, diz que ele e mais 68 pessoas de sua família foram trazidos para Jerusalém, junto com a arca, para servirem de porteiros, para ministrar perante a arca. Eles tocavam uma alaúde, um instrumento de cordas. Durante todo o tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom, teve uma família de músicos elevando louvores a Deus, glorificando o nome de Deus. E eles vão para Jerusalém, em outras palavras, ele e família, eles foram tratados como levitas, eles foram incluídos em Israel e adoravam a Deus ao lado de sacerdotes muito abençoados, sacerdotes queridos de Deus como Zadok, sacerdotes amados de Deus como Asaf, ou junto com o próprio rei Davi. Um sacerdote, um filisteu tratado como sacerdote, um filisteu incluído em Israel, um filisteu adorando o Deus de Israel, pela incrível e maravilhosa e gloriosa graça de Deus. E isso acontece também com quem se torna amigo de Deus em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus, está escrito na palavra de Deus, João 15, se não me falta a memória, ali o Jesus diz: eu já não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Deus não deixa um amigo na brabeza, Deus não deixa para trás quem ama seu nome, Deus não deixa na solidão, na confusão, quem ama e louva seu nome. Deus nos inclui, Deus nos convoca a nos juntar a seu povo santo, para ministrar perante Ele, a tomar nosso lugar, ao lado dos mais excelentes de Israel. Em 1 Crônicas 13, 12 diz: naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a minha presença de Deus? Pais pensam, pais de família pensam, como que a presença de Deus pode cobrir a minha casa? Mães perguntam, murmuram, sussurram em oração a Deus, como a presença de Deus pode vir sobre meus filhos? Igrejas desejam ardentemente estar em meio à presença de Deus, a presença que toca, que ajuda, que cura, que dá vitória. Como pode a presença de Deus vir até nós e encher as nossas vidas?
Muitos acendem velas, desfiam terços, entoa cantigas, reza mantras, faz procissão, usa crucifixo, vão para terreiros, vão para a mesa branca, vão para a mesa preta, fazem imensos sacrifícios, mas Deus não vem. Faz festa para Santa, é São João, São Pedro, São Mané, Cosme e Damião. Faz novena, Círio de Nazaré, mas Deus não vem. Doa um caminhão de dinheiro, mas a presença de Deus não vem. Era nos ombros, não era na carroça. Era sacerdote levando, não eram touros. Tem que ser do jeito de Deus. Aí Deus vem. É Ele quem estabelece as condições para que Ele venha. Ele é soberano, Ele é absoluto. É Ele quem dita as normas. E os pensamentos dele são santos. Quando a vida tem quebrantamento, quando a confissão é feita, aí Deus vem. A igreja não subsiste por sabedoria humana. Nós temos uma herança espiritual chamada Jesus. É por Ele que Deus vem. As coisas feitas da maneira do homem, feitas da maneira do mundo, gera prejuízo, gera morte, gera vergonha. Mas as coisas feitas à maneira de Deus, gera honra, gera vida, gera prosperidade, gera alegria e uma paz que nunca se acaba. Uzá era sacerdote coatita, Uzá tinha pedigree, ele era da descendência de Arão. A arca estava na casa de seu pai, ele cresceu vendo a arca. A vida inteira ele viu a arca em sua casa. A presença de Deus virou monotonia. O sagrado virou um objeto qualquer. Então mudou as ordens. No ombro não. Leva no carro, é mais conveniente. Esse trem é muito pesado. Sabe, queridos, quando nós temos muito contato com as coisas santas, nós ficamos desrespeitosos, ficamos relaxados diante das ordens de Deus. A falta de temor mata. Quanto tempo faz que você não diz: Senhor, lava as minhas vestes sacerdotais. Senhor, purifica a minha mente. Senhor, purifica o meu coração. Nós deixamos de nos purificar antes de tocar em coisas santas, e o resultado é desastroso. A arca passou mais de 40 anos na casa de Abinadab. E quando a arca foi levada por seus filhos, um morreu no trajeto. Mais de 20 anos, a presença de Deus, mais de 40 anos, a presença de Deus esteve na casa de Abinadab. E a Bíblia não relata nenhuma mudança. Mas na casa de Obed-edom, a bênção chegou de maneira visível em apenas 3 meses. A presença de Deus na casa de Abinadab era tolerada, chegava a atrapalhar. A arca virou um trambolho empoeirado, aquela coisa que atrapalha. Mas na casa de Obed-edom tinha destaque. Ninguém podia tocar, ninguém podia esbarrar, todo mundo parava ali com reverência, todo mundo entrava naquela sala em reverência, não tinha gritaria, não tinha palavrão, não tinha falta de respeito perto da arca.
A arca, ela simbolizava a presença de Deus. Aquela família de filisteus entenderam isso. Quando a gente aceita Jesus, Deus vem habitar na casa da pessoa. Quem leva o nome de Jesus sobre si, tem a presença de Deus a seu lado. Muitos estão na igreja há mais de 20 anos. A presença de Deus sempre esteve em sua casa. Deus sempre guardou, Deus sempre supriu. Mas não há diferença na vida da pessoa. É a mesma ira, a mesma boca dura, a mesma agressividade. E outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Como aconteceu com Abinadab, acontece com muitas pessoas. Encaram Deus como uma peça da mobília, nada mais que isso. É uma coisa sem maior relevância na casa. A presença de Deus é tão habitual que nem é mais percebida, nem mais é respeitada. O camarada vê filme pornográfico, o camarada vê pornografia na internet, sem respeitar a presença de Deus. Fica buscando o vidente, fica buscando astrologia, crê em simpatia, ganhou um patuá, não sei de quem, carrega para dar sorte. Não ora nas refeições, nunca ensinou o filho a orar, nunca estendeu a mão como um sacerdote sobre a esposa e os filhos para abençoar a sua casa. Cantar um louvor então, não, O filho de um crente disse para o pai: pai, um amigo meu muçulmano vai fazer o jejum do Ramadã, 40 dias, eu vou fazer junto com ele. O pai disse: você não pode fazer esse jejum. O garoto disse: que moral que você tem para me dizer isso? Eu nunca te vi jejuar. O pai do meu amigo jejua 40 dias. O meu amigo imita o que o pai faz. Eu nunca vi o Senhor em atitude de sacrifício, de obediência, de arrependimento, de santificação diante de Deus. Põe na carroça esse trem pesado. Para que levar no ombro? Para que sacrifício? Eu podia te chamar para vir aqui à frente. Eu acho que eu vou fazer isso. Há alguém aqui que quer aceitar Jesus nessa noite, para a presença de Deus entrar na vida, na sua vida, para a sua vida a partir de hoje mudar definitivamente? Tem alguém aqui que essa palavra falou no coração e que é a presença de Deus na sua casa, na sua vida? Essa palavra não falou no coração de ninguém? O Espírito Santo nunca me enganou. Ele me disse que essa palavra ia falar no coração de pessoas. Eu estou te convidando, você, que essa palavra falou no teu coração, não tenha vergonha não. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, para você se comprometer a partir de hoje, diante de Deus, a fazer uma mudança na sua vida, para que Deus venha para a tua casa. Você vai sentir a presença de Deus na tua casa. Nós servimos um Deus vivo.
Você tem que sentir presença de anjos na tua casa. E não é anjo do inferno não, é anjo do céu, anjo poderoso de Deus. Eu te convido a vir aqui à frente, para que Deus faça na sua casa o que Ele fez na casa de Obed-edom, que Ele traga perdão, que Ele traga vida nova, que Ele traga um coração renovado, que Ele traga um coração diferente para você, mude teu coração, que Ele te dê um coração aquebrantado e contrito, que esse Deus venha para a tua vida, seja a presença na sua casa, para apagar as suas iniquidades, para sarar os seus traumas, para arrancar da tua alma o que dói, e não devia doer, porque você tem Jesus. Eu te convido a vir aqui à frente, para Deus abrir fontes na sua vida, de saúde, de força, de prosperidade. Eu te chamo aqui à frente, para Deus fazer da tua casa um manancial de bênção. Eu creio nesse Deus vivo que eu estou pregando. Antes dessa palavra falar com vocês, essa palavra falou comigo. Antes de eu apresentar a vocês uma oportunidade de reatar com Deus, de refazer os votos com Deus, de se arrepender, de se aquebrantar, eu fiz isso. Eu falo com a autoridade de quem esteve diante de Deus, buscando uma palavra para sarar o teu coração nesta noite. Você não pode sair daqui do jeito que entrou. Está escrito em Hebreus 4:10 que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Traduzindo, a palavra de Deus faz uma cirurgia na alma do homem. Isso que você sentiu, isso não foi eu que provoquei. Quem provocou foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Pastor Helder, vem aqui orar comigo, meu querido. Aliás, eu queria que você orasse por sua igreja. Amém? Vamos orar junto aqui. Deus santo, Deus grande, Deus maravilhoso. Senhor, eu apresento aqui teus filhos. Eu apresento aqui teus filhos. Aqui está, Senhor, semente bendita do Senhor, meu Deus, se expondo aqui, diante desse púlpito, sensibilizados com a Tua palavra. Faz valer, Senhor, na vida de cada um, as promessas da Tua palavra. Senhor, faz um mover diferente na casa dessas pessoas. Se há algum espírito maligno em qualquer casa de qualquer pessoa, de qualquer família aqui representada, eu repreendo essa força maligna e ordeno que saia desta casa, saia desse lar. Força maligna que perturba esta família de crente, espírito de confusão, eu te repreendo em nome de Jesus. A partir de hoje, é o anjo do Senhor que vai estar nesta casa. É a presença de Deus que vai ditar o tom da alegria desta família. É a presença de Deus que vai determinar a felicidade de cada uma dessas famílias.
Eu profetizo isso em nome de Jesus. Não é em nome de homem algum, é em nome do Filho de Deus. É em nome de Jesus de Nazaré. É em nome de Cristo Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, igreja. Fala amém forte. A igreja precisa ser ousada. Precisa agarrar a bênção. A bênção é tua, Deus te deu. Amém. Deus abençoe vocês. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos.